Edu, começar então com algo que talvez você já saiba, mas que é importante aqui. O que é trabalhar com ervas no fim das contas? É fazer chá, é fazer banho, é tudo, é plantar? O que é trabalho com erva? É tudo ao mesmo tempo que não é tudo. Eu adoro esse sim e não, eu adoro isso. Eu falo assim, que fazer chá, todo chá tem sua magia, mas nem todo mundo que bebe chá tá fazendo magia. Tem formas diferentes, né? O processo mágico, ele é um processo de conexão, podemos chamar de ritualística. Existe uma intenção nessa conexão. Porque se fosse simplesmente ter a planta, né? Às vezes as pessoas dizem, eu posso ter o vaso em casa? Eu falei, claro que pode. Só se conecte com ele, por favor, né? Porque se fosse só ter, toda a floricultura era um sucesso, é um case de sucesso. E não é isso que acontece. Então não é simplesmente. E aí vai muito das. E aí, assim, hoje na escola, eu me adapto a mostrar para as pessoas elas entenderem como que elas percebem a espiritualidade e adequar a sua visão a isso, né? A gente pode separar grosseiramente as visões entre animista e idealista. Eu posso tanto ser mais idealista e entender que a planta é uma âncora que vem para o meu inconsciente coletivo, que está no nosso inconsciente coletivo, e por isso eu consigo acessar algo que é inato meu, ou que está em outro lugar, através desse portal simbólico que é a planta, essa é uma linhagem, ou eu posso ser mais animista, acreditando nesse espírito das coisas, e falar, ok, a planta tem aquela energia, e se eu souber me conectar com ela, eu posso acessar tal energia. Eu sou mais animista, eu, Eduardo. Porém, eu tento sempre mostrar para os alunos que não importa como eles compreendem isso que a gente chama de espiritualidade, de astral, desde que você descubra a sua forma de conectar, aproveitar dessa informação para ter resultados na sua prática energética. Então, basicamente, o trabalho com plantas é você usar das plantas para ocasionar, através de uma prática, que pode ser através de um chá, de um banho ou de rituais mais elaborados, uma transformação na sua realidade. Ficou complexo? Não, tá ótimo, acho que deu para compreender bem. O quanto que nesse teu trabalho tem de botânica ou coisas mais, sei lá, muito tecniquez ou muito científicas e coisas assim, e o quanto tem de intuição ou coisas que foi aprendendo ali no vamos ver isso aqui, puta, deu certo, é isso que vai para frente. O meu método de estudo de plantas, como que eu faço o meu estudo? Que é o molde que eu aprendi. Primeiro eu faço uma pesquisa completa, assim, do máximo que eu conseguir de informação sobre uma planta, sempre no âmbito energético. Eu não foco, não é um foco grande no trabalho fitoterápico. Não, Uhum. não é o que eu ensino, não é o que eu busco. Eu busco a parte espiritual, a parte energética. Então, eu separo muito bem essas coisas, até por conta da própria legislação no Brasil, que hoje fitoterapia tem todos alguns detalhes que precisam ser feitos, então a gente deixa muito claro que quando a gente vai estudar ervas pela escola, a gente vai trabalhar com a parte espiritual, com a parte energética, que é sempre bom pesquisar são possíveis efeitos colaterais do consumo dessa planta. Então, Igual. se ela é contraindicada para casos de gestantes, algum problema de hipertensão, por exemplo, tipo alecrim, que não é bom para quem tem gastrite, quem tem pressão alta. Esses detalhes é importante sempre pesquisar antes de fazer o uso de uma planta. Mas a gente não vai se preocupar com o uso dela como remédio, a gente vai sempre procurar como que é a atuação dela no nosso campo energético. E aí a gente vai olhar então para a planta a partir dessa ótica, vendo que muitas pessoas experimentaram disso, fazer um compilado de informações para ter um mapa do processo, entendendo de uma visão ampla desse mapa, para então eu percorrer esse mapa através da prática. Então, no final, eu vou sistematizar um conhecimento que já foi muito estudado, planta está na nossa ancestralidade aí há milênios, e tem Uhum. muita gente que já fala sobre isso, mas no final eu tenho que ver qual vai ser a minha relação. E aí, para entender essas diferenças, até mesmo entre autores, eu comparo muito trabalho com qualquer energia como perfume. Já aconteceu de você sentir o perfume de alguém e falar, nossa, que perfume bom. Ao provar, você não curtiu. Porque a gente ignora que nós temos um cheiro pessoal. Nós exalamos um odor. Então, o que eu sinto não é somente o perfume. Eu sinto o cheiro, a mistura do perfume com o meu cheiro pessoal. Assim como cada um tem esse cheiro, cada um de nós temos a nossa energia, vamos chamar assim.
Então, ao entrar em contato com uma planta, eu vou perceber, sentir e atuar com ela de formas que podem ser um pouco diferentes do que só a literatura mostra. Ou do que a gente... Então, no final, eu vou sempre levar para esse local da prática para eu perceber, sentir, e aí sim eu poder atuar com essa planta e ver qual que é a melhor planta no meu caminho. É espetacular. E dentro desse caminho, o que você encontrou de coisas inesperadas? Porque tem umas coisas que dentro da Umbanda, a espada de São Jorge vai te ajudar. Mas tem um negócio que você falou, pô, como ninguém fala disso aqui? Ou sei lá, alguma peculiaridade que te chamou a atenção dentro dessas pesquisas? Sim, de que não leve nada a ferro e fogo. Nada a ferro e fogo. Nada no preto e no branco. Eu acho que eu tenho uma das experiências mais surpreendentes quando eu comecei a sistematizar esse processo, porque eu sou meio kamikaze. Eu fiz minhas cagadas mágicas porque eu sou kamikaze também. Eu tenho essa tendência de... E até eu falo para os alunos, certas coisas que eu faço, não faça. Não tá todo mundo que dá conta, e eu não dei conta muitas vezes. Quando eu comecei a falar assim, não, vamos protocolar isso e fazer um grimório bonitinho de ervas, eu comecei a trabalhar com a mesma erva uma semana inteira. 7 dias, tomando banho todos os dias, chá todos os dias, incenso todos os dias, defumando a casa com a mesma planta. Meu Deus. Falei, vamos vibrar isso no talo para eu perceber. Porque eu sempre me senti meio lesado no sentido de não sou uma pessoa super sensível, que percebe a energia das coisas. Então eu falei, não, para mim tem que ser na intensidade. Precisou de um intensivão. Caí. E aí, eu nunca Você saiu odiando as plantas, né? Algumas eu descobri que eu não combino. Mas aí eu fui descobrir, por exemplo, uma coisa bem interessante, que é o alecrim. Alecrim é lindo, né? Planta da alegria, planta da animação, antidepressivo natural, festa, planta do movimento. Beleza, tá legal. Aí eu descobri que quando você tá com a energia do alecrim atuando ali no talo, é uma planta que vai te colocar em movimento, nem que seja só chutando a tua bunda. Foi na semana do alecrim que eu dava aula de teatro para crianças, na época que eu comecei a sistematizar isso. E eu tava pensando em parar. Eu falei, eu vou seguir até o final do ano, daí eu falo que eu não vou renovar o contrato. Coincidentemente, sincronicamente, ou chame como quiser, na semana do alecrim, eu tive a pior aula de teatro com as crianças. Elas estavam o cão, e meus alunos nunca foram assim. Mas foi o dia que eu saí da sala de aula, que eu entreguei ao fichário com a presença dos alunos e falei assim, eu não renovo meu contrato esse ano. Faltava tipo 3 meses para acabar o ano. Eu falei, eu não renovo. Do que eu falei, fez um crack. Cuspiu na mulher, né? Fez um crack assim, falei. Na hora me caiu a ficha, falei, é o movimento do alecrim. Uma situação que eu estava empurrando com a barriga, precisou transbordar o meu balde de paciência para que eu tomasse uma ação. E eu falei, putz, eu tô trabalhando com uma erva de movimento. Aí me fez sentido. Eu falei, ok, tá. Então a gente tem um local aqui que precisa ter uma certa atenção. E aí vem aquela responsabilidade do que a gente pede, né? Da energia que você quer movimento? Você quer se mexer? Você quer realmente fazer as coisas andarem? Parar de empurrar com a barriga? Você vai parar. Então, assim, com o tempo, eu fui entendendo essas nuances e, claro... Mas pelo que eu tô entendendo, a culpa era das crianças e você colocou no alecrim, foi isso? Dos alecrim dourado. Tem um rabo de um gato. Gente, esse é o Salame. Que não pode ver uma câmera que ele mostra o rabo. Olha aí, que bonitinho. Vai lá, queridão. Então, a culpa era das crianças. E que assim, sabe aquela situação que tipo, é muito anormal? Minhas crianças sempre foram incríveis, invejável, inclusive na postura, como elas se dedicavam, né? As professoras de balé, era uma escola de dança e eu dava aula de teatro. As professoras de balé falavam, como que você consegue para domar essas crianças? No palco eles se comportavam, esperavam na coxia, tudo bonitinho. Mas naquele dia, todos eles estavam endemoniados, ou eu estava com uma baixa paciência, assim, não sei o quê, mas sincronicamente, né? Como já dizia, o Bruno vai me corrigir, eu vou levar para eu vou falar errado, mas o Bruno me corrige, mas se não me engano, nenhum que falou sobre a sincronicidade é sempre a partir de quem está experienciando, né? Só faz sentido, a sincronicidade só faz sentido para o observador.
E naquele processo eu era um observador, eu que estava vivendo toda aquela intensidade. Para mim, tudo casou muito bem. E aí, nesse movimento, eu fui entendendo alguns aspectos, algumas nuances,